Amém, queridos? Você está no culto mais aleluiado de todas as quartas-feiras, é o Quarta Fire. Estamos trabalhando a fé através da autoridade que Deus nos dá por Jesus Cristo para expelir demônios, para purificar leprosos, para curar enfermos. E o mais importante é você saber que a Igreja Batista de Bom Retiro existe para abençoar a sua vida. Nós hoje vamos continuar tratando a respeito de principados e potestades. Essa mensagem vai abençoar, impactar o seu coração. Mas mais importante do que você conhecer a palavra de Deus, é você colocar em prática aquilo que nós vamos ensinar. Então eu quero pedir, é muito importante que você dê um like, que você compartilhe essa mensagem. Isso vai informar ao canal do YouTube que a mensagem é legal e muito mais gente vai ser abençoada por essa palavra que é preparada para levar você para um lugar de liberdade. Importante não é só conhecer a Escritura, importante é você colocar a tua fé em operação, ou seja, é praticar aquilo que você crê. Quando nós falamos de principados e potestades, é sobre isso que a gente vai falar isso, como vencer principados e potestades. São duas áreas diferentes de uma mesma palavra que o apóstolo Paulo dá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 12. O apóstolo Paulo é um homem que vence principados, é um homem que combateu o bom combate, ele acabou a carreira, ele guardou a fé, é um homem que estudou muito, não fica pensando que ele era um ignorante. O apóstolo Paulo é um homem muito estudioso, ele estudou naquilo que a gente pode chamar da melhor faculdade teológica daquele tempo, aos pés de Gamaliel. E esse homem pega todo o incentivo, ele pega todo aquele modelo de santidade, ele pega toda aquela palavra que ele recebeu e ele direciona para o povo de Deus, para que o povo de Deus entendesse como principados e potestades operam e atuam contra a vida da gente. Um principado, imagina numa micro-região governada, tem alguns países da Europa que são principados, Liechtenstein, Andorra e Mônaco. Você já ouviu falar no Principado de Mônaco? Pronto. Ali há um governo, é um microestado governado por uma pessoa que não é um rei, mas funciona como um príncipe. O principado, ele exerce um poder, e esse poder é chamado de potestade. Então, funciona como uma área de proteção e uma área onde há um exercício de poder e autoridade. É isso que é um principado, é isso que é uma potestade. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, isso é uma maneira como o mundo espiritual governa. Ele pode governar regiões, a gente chama de espíritos territoriais ou demônios territoriais, demônios que se alimentam de uma determinada iniquidade num determinado local. Os espíritos imundos, eles não ficam num local porque eles querem ficar, mas eles ficam no local porque ali naquele local não há luz de Cristo, Jesus Cristo é expulso. Se você olhar com calma em Mateus capítulo 5, em Lucas capítulo 8, em Marcos capítulo 5, em Lucas capítulo 8, em Mateus capítulo 8, que conta a história do endemoniado gadareno, ali os demônios dizem: não nos mande para fora dessa região, dessa província, desse principado. Não nos mande embora. Por que eles pediram para ficar ali? Porque aquela região celebrava o pecado e rejeitava Jesus. Você vai notar que quando os habitantes de Gádara chegam e eles veem os porcos mortos afogados, que caíram no desfiladeiro, a primeira coisa que eles falam, eles expulsam Jesus, eles dão um cartão vermelho para Jesus, e dizem assim: vai embora dessa região, nós não queremos você aqui. Então por que um principado, ele toma conta de uma região? Por que um demônio é territorial? Porque Jesus recebe um cartão de vermelho, Jesus é banido de uma determinada casa, de uma determinada vida, de uma determinada região. São áreas onde o evangelho não consegue prosperar, são áreas onde as igrejas não conseguem prosperar. Nós temos experiências de atender pastores e ministros e falar: pastor, ali na minha região as igrejas não crescem. É interessante isso. Por quê? Porque o pecado produz tanto prazer que eles expulsam a possibilidade de Deus trazer santidade e a prosperidade do reino. Vocês estão entendendo isso? Vamos aprender um pouquinho então sobre como vencer
principados e potestades. Eu quero pegar o exemplo aqui dos amorreus, um povo que tomava conta, que tinha uma região, que tinha um principado em Canaã e que se alimenta de iniquidade. Diz assim, Gênesis 15, verso 13, explicando como é que é fundamentado o principado na iniquidade. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra em que não lhes pertencerá, onde também, preste atenção, serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Na quarta geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus, a iniquidade dos amorreus, ainda não atingiu a medida completa. Um local de prisão, vidas aprisionadas, elas estão associadas à escravidão e à opressão pela desobediência, pela maldade, pela iniquidade. A diferença entre iniquidade, transgressão e pecado é muito simples. O pecado é você viver distante de Deus. Vós estáis mortos pelos vossos pecados e delitos. É isso que Jesus diz. Em Lucas 15, Jesus fala na parábola do filho pródigo: esse teu irmão, esse meu filho, estava morto e reviveu. O pecado gera morte e afastamento de Deus. O pecado com letra maiúscula, o que é? É você viver longe de Deus. O que a gente chama de pecado, fulano pecou, na verdade é transgressão. É matar, roubar, é enganar, é mentir, é viver na imoralidade. Isso é transgressão. Então, o pecado é aquilo que eu sou e a transgressão é aquilo que eu faço. Mas a iniquidade é diferente. A iniquidade é aquilo que eu penso. Como o homem pensa, assim ele age. A iniquidade, olha para mim, está aqui, dentro da cabeça. Quando você acha que a Bíblia está errada, quando você acha que Deus está errado, quando Deus dá uma direção para você, vá por aqui que você vai ser feliz, ou não vá por aqui que você vai ser infeliz, e você diz: não, isso não tem nada a ver, a Bíblia ficou para trás, eu quero viver assim, nesse mundo contemporâneo, esse mundo científico. Então, quando você acha que a palavra de Deus, ela perde o fundamento, querido, isso é iniquidade. Então, a iniquidade é aquilo que eu penso, o pecado é aquilo que eu sou e a transgressão é aquilo que eu faço. Esse principado amorreu, ele é demonstrado, ele é simbolizado da seguinte maneira, segundo Reis 21:11, quando Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, está dizendo que ele se transformou assim como símbolo da iniquidade. Quando você quer falar assim, olha, é pior do que o fulano de tal, é porque aquele fulano de tal se torna o símbolo de um determinado pecado, de uma determinada iniquidade. Quando a Bíblia vai revelando ele, revela ele como um ser poderoso, como uma potestade que tem força, é detestável e apresenta-se de uma maneira como se fosse um gigante. Diz assim, 1 Reis 21:25, nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Pressionado por sua mulher Jezabel, ele era um fraco, pressionado por sua esposa, que adorava a Baal, que era considerado o deus do sol, da fertilidade e também da colheita, ou seja, da riqueza. Nunca houve um rei como ele, nunca existiu. É isso que fala que ele se tornou então como um exemplo de uma pessoa dominada por um principado. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Então eu estou pegando aqui, a Bíblia é muito interessante a maneira como ela nos ensina. A Bíblia diz que aquilo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é sombra de bens vindouros. Então estou pegando a figura desse amorreu, desse principado, que funciona com o poder de potestade, para você entender como é que o espírito imundo opera numa vida, numa família. Às vezes está vivendo na sua casa, ou na história de uma ovelha que você está cuidando de alguém que você está socorrendo. Em segundo lugar, o amorreu é um covarde.
Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Armute, de Lax, de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Lembre-se disso, espíritos imundos não operam sozinhos, eles sempre operam em bandos. É daí que aparece aquilo que a gente chama de legião. É daí que aparecem aquelas ações confederadas de diversos espíritos imundos atacando uma só pessoa. Cercaram a Gibeão e a atacaram. Continua. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Se você tem nos seguido aqui, eu tenho te ensinado a você usar a autoridade que Jesus tomou de volta, a autoridade que Jesus recebeu de volta. Em Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus diz: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, ele toma de volta a autoridade. Em Apocalipse capítulo 1, ele diz: eu sou aquele que esteve morto, mas reviveu e hoje vive para sempre. Eu tenho a chave da morte do inferno, eu tenho autoridade sobre a morte, sobre o inferno. Quem manda aqui sou eu. Esse Jesus, ele pega a autoridade e devolve para a igreja. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos fará. Esse Deus, ele nos dá autoridade para vencer esse principado, essa potestade que age covardemente. O amorreu, ele também é simbolizado como uma potestade que é muito maior daquilo. Além de ele ser covarde, ele é muito maior, ele traz uma aparência que diz para você: você não vai vencer esse problema, você não vai vencer essa dificuldade. Gente que tem assim o coração, que tem assim a sua identidade fragilizada, toda hora cai na armadilha dele. É interessante isso. Números 13, 31 a 33, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Preste atenção nisso. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Preste atenção nisso. Eles enxergaram um problema e na hora de comparar o problema com Deus, eles acharam o problema maior do que Deus. É isso. É quando a pessoa acha que o seu problema, que a sua dor, que o seu casamento destruído, que a sua vida solitária, que a sua finança destruída é maior do que o poder do teu Deus. Essa é a mentira de um principado. O principado, ele conspira na cabeça das pessoas, na lógica das pessoas, como se Deus não pudesse libertar, como se Deus não pudesse fazê-los avançar. É muito interessante aqui, porque ele fala que vão em viagem de reconhecimento e eles espalham um relatório negativo. Cuidado com gente que só tem palavra de derrota para a tua vida. Ele sempre vai dizer assim: não, eu vi um cara começar e não terminar, eu vi uma pessoa começar uma empresa e falir. Querido, preste atenção nisso. Nós não construímos nada para agradar os outros. Você quer um conselho de um homem que já está 30 anos na fé? Preste atenção, você vai começar um negócio para você. Não faça nada para os seus amigos, para os seus vizinhos e para a sua família. Você vai abrir uma pizzaria, eles não vão lá, eles vão preferir comprar na Pizza Hut. Você vai abrir um negócio, eles vão preferir, não tem nada contra você, nem a favor de você. É desse jeito. Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Você não tem honra na sua casa. Então não faça as coisas para os outros. Faça as coisas porque Deus colocou fé no seu coração para você avançar. Porque se você ficar ouvindo o relatório negativo de todo mundo, você sempre vai dizer o seguinte: eu não vou poder, eu sou um gafanhoto. É interessante como o amorreu, ele se mostra assim, o principado. Quando você vai lidar, pastor Marcos, que trabalha comigo há muitos anos em libertação, aqui na nossa igreja, nosso pastor de família. Quantas vezes a gente encontra situações, pessoas que vêm pedir socorro para seus filhos, para as suas famílias, e tem uma manifestação demoníaca. A pastora Fabíola encontrou nós uma vez ministrando juntos para uma mulher. Gente, pensa assim, um espírito imundo resistente e violento, com uma fúria tão violenta, ninguém queria chegar perto dele.
Gente, a autoridade de Cristo na tua boca e na tua vida é algo impressionante. Você pode dizer assim: eu te amarro em nome de Jesus, sai dela e sai. Então não acredite nas mentiras e nem nas palavras de derrota que pessoas sem Deus, que pessoas fragilizadas, que pessoas amedrontadas contam. Não acredite no relatório que diga: não, aqui nessa família não tem jeito, aqui nessa casa não tem jeito, aqui nessa empresa não tem jeito, aqui no ministério desse irmão não tem jeito. É mentira. Se a pessoa convidar Deus para a vida dela, se uma pessoa convidar Jesus para a vida dela, ninguém vai segurar ela, porque o Senhor é que vence os amorreus e os principados. Existe uma promessa de vitória, Deuteronômio 9, de 1 a 3. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão, presta atenção. Eles estavam sendo cuidados por Deus, eles estavam no deserto, e Deus estava dando para eles papinha, estava dando uma madeira, estava tratando eles que nem um bebezinho. Toma, de manhã recolhe pão, à noite vem codorniz, daqui a pouco vem água. Você não precisou trabalhar para tecer tua roupa, porque você crescia, a roupa crescia junto. Imagina isso, gente. As crianças cresciam, a roupa crescia junto. Aquele povo ficou perambulando no deserto, Deus mandou uma nuvem à noite, uma nuvem de dia, uma coluna de fogo. Só que agora ele fala: agora você vai ter que batalhar, hein? Mas não tenha medo, você vai atravessar o Jordão. Tem horas que Deus faz a gente atravessar o Jordão. Tem hora que Deus fala para a gente assim: chega de se dobrar diante de principado e potestade. Deixa de ser medroso. E ele vai dizer o seguinte: hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você. Ele não está falando que vai ser moleza não, hein? Ele está falando que você vai enfrentar formiguinha, não. Ele está dizendo que você vai enfrentar problemas maiores e muito mais fortes que você. Mas presta atenção, olha a promessa. As quais têm grandes cidades, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto. São enaquins, ou seja, era uma descendência de gigantes. Você já ouviu falar deles, até conhece o que se diz: quem é capaz de resistir aos enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Existe uma promessa, a palavra de Deus não muda. Em Tiago diz: em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda. Nosso Deus é uma rocha. Ele está dizendo o seguinte: ó, fique tranquilo, você vai passar o Jordão, você vai encontrar problemas que você fala: o que eu me meti? Por que eu vim por esse caminho aqui? Não foi você, foi Deus que te levou por esse caminho. E Ele está te dizendo: Ele não está escondendo nada de mim, nem escondendo nada de você. Você está aí com seu filho com câncer, você está aí com o seu casamento abalado, você está aí com uma vida, fala assim: pastor, não tem para onde fugir. Calma, existe uma promessa. Eu te levei e você ouviu falar. Quem é capaz de resistir a esses gigantes? Mas Ele está falando assim: ó, não tenha medo, eu vou à frente de você como um fogo consumidor. Que é uma boa oração, que quando você for enfrentar um problema, chame Deus, diga: Senhor, vai na minha frente, prepara uma estrada aplanada para mim, e vai como fogo consumidor. Deus, é interessante isso. Isaías 58, Deus diz: eu sou a glória à tua frente e sua justiça a tua retaguarda. O nosso Deus é um Deus que dá uma promessa de vitória, e é isso que Josué e Caleb têm. Eles têm o que? A promessa. O justo, ele não vive por aquilo que ele vê, ele vive por aquilo que ele crê. Então Josué tem uma promessa no coração, Caleb tem uma promessa no coração, e a gente precisa aprender com gente que vence. Você quer ter uma igreja que cresce? Aprenda com pastores que fazem a igreja crescer. Você quer ter uma família bendita? Aprenda com pastores que têm famílias benditas. Você quer ter uma vida financeira no altar? Aprenda com gente que vence financeiramente porque tem vida no altar. Pare de seguir perdedores. Pare de ouvir a voz de gente perdedora. O Senhor é contigo. E é isso que Josué fala em Números 14, de 6 a 10. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofoné, falaram com toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: se o Senhor se agradar de nós
então nos porá nesta terra e nola dará, terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto eles são nosso pão, e a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenhas medo. Gente, que lição. Quando eu chegar no céu, eu sempre falo isso, eu vou dar um abraço em Caleb, porque essa voz ecoa no meu coração. Ele fala, não tenha medo, não seja rebelde ao Senhor, nós vamos mastigá-los como pão. Querido, quando eu pego o pão no café da manhã, que eu mastigo o pão, há uma força aqui, que é imprimida, quando você, sabe quando você dá aquela mastigada, sabe quando o tubarão mastiga, aí tem aquela KGF, que gruda na presa, que não deixa, é assim que a gente tem que ser, nós vamos mastigar, os nossos inimigos não foram levantados para nos destruir, são alimento para a nossa fé. Problemas que você enfrenta, gigantes que você enfrenta, principados que você enfrenta, são alimentos que te fortalecem, querido. Aliás, a comida faz isso com a gente, é por isso que nem só de pão vive o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Gente que não se alimenta da palavra está sempre enfraquecido. Lições com vencedores, Juízes 1:20, conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque, 3 gigantes. Josué 15:14, e Caleb expulsou dali os 3 filhos de Enaque, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Enaque. Gente, ele não lutou com pouca coisa, não. Havia um principado ali, no lugar que era a herança dele. Havia uma potestade no lugar que era a herança dele. É você lutando por uma família, e você vê que tem um principado ali. Você tem uma potestade, ele aqui está dizendo que havia 3 legiões, havia 3 poderes, havia 3 potestades governando o principado de Hebrom. Hebrom fica muito próximo a Belém, um pouco acima de Belém, um pouco abaixo de Jerusalém, segue na mesma linha, chamava também Kiriat Arba. Hoje você vai lá, é muito interessante. Gente, ele tomou o local que tinha a maior fortaleza. Quando você quiser sonhar com algo, se o seu coração for pequenininho, satisfeito, você sonha com coisas poucas. Mas se você tem um coração cheio de Deus, cara, não há como você não queira muitas coisas. Não estou falando aqui de objetos, nem de riquezas. Eu estou falando de você prosperar naquilo que a tua mão coloca, naquilo que teu pé anda. Que não tenha medo de principados e potestades. O Senhor é contigo. Esses vencedores nos dão algumas lições que a gente vai passar por elas aqui. Número 1, aprenda isso. É Deus que nos leva até os gigantes. Se Deus colocou na sua vida um principado para você vencer, uma potestade para você expulsar, que dessa guerra é tua, não é dos outros. Para de pedir para os outros orar por você o tempo todo, ora você. Busque você a Deus. Se esforça. Deus quer te dar essa vitória para que você aprenda, para que você olhe para trás e diga assim, olha lá atrás, eu venci o leão e o urso, agora eu posso vencer esse gigante também. Diz assim, Josué 24:8, eu vos trouxe a terra dos amorreus, eu Deus te trouxe, os quais pelejaram contra vós outros, porém eu os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Quando nós falamos sobre principados e potestades, eu gosto muito, Romanos capítulo 16, a Bíblia diz que Deus, muito interessante isso, ele vai falar o seguinte, em breve, o Deus de toda a paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Deus vai pegar o inimigo, vai colocar debaixo dos seus pés, para você pisar nele, querido. A Bíblia diz, pisarão em serpentes, escorpiões, em todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. É isso que está escrito. Essa é a promessa do Senhor. Quando você enfrenta principados e potestades, não tenha medo. É Deus que te leva para te dar vitória, para fazer a tua fé crescer. Medo combinado com rebelião vai trazer derrota. Se você começar a achar que um principado é forte demais,
você nunca vai vencer, sempre vai ficar pedindo socorro para os outros, e você nunca vai chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Então, Deuteronômio 1, 26, 28 diz: porém vós não quiseste subir, mas foste rebeldes ao mandato do Senhor nosso Deus. E murmuraste nas vossas tendas e disseste: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é esse povo do que nós, e as cidades são grandes e fortificadas, até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Gente que em vez de ouvir a palavra de Deus, gente em vez de ouvir a promessa de Deus, gente em vez de confiar nas escrituras sagradas, fica ouvindo a voz dos jornais da televisão, fica ouvindo notícias tristes, fica ouvindo palavras muito cheias de filosofia lógica, mas não confiam no Senhor. Essas pessoas vão ser derrotadas. Porque o medo, querido, olha, presta atenção, vai levar você à rebelião. E se a rebelião entrar no teu coração, você não vai querer subir, não vai querer lutar contra a principado e potestade, e nunca vai ter vitória. Porque você vai sempre achar que os filhos dos Enaquins, os filhos dos amorreus, os gigantes são mais fortes que você, os problemas são mais fortes que você. Aí você vai olhar para você: tadinho de mim, eu sou um coitadinho, olha a família que eu cresci, olha o pai e a mãe que eu tive, olha a esposa que eu tenho, olha o filho que eu tenho, olha a pobreza que eu tenho, olha a falta de fé que eu tenho. Querido, jogue isso fora. Confia na palavra de Deus, que é uma palavra de vitória. Joga tudo isso fora. Se mistura com as expressões de fé da Bíblia. Se mistura com as promessas de Deus. O medo vai embora, a rebelião vai embora. Você vai ser chamado de mais do que vencedor. Número 2, Deus é que vence. Além dele te levar para você enfrentar gigantes e potestades, é ele que vence as potestades. Amós 2,9. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja palavra é como dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Deus não queria que você ficasse no deserto, não. Tem gente que se acostuma com o deserto. Ele te levou 40 anos no deserto. Aí ele pega você, e ele não quer botar você em qualquer lugar. Ele quer botar você entre o Jordão, um rio que frutifica, o rio que faz com que a terra frutifique, entre o Jordão e o grande mar Mediterrâneo. Ele te dá uma terra que mana leite e mel. Aprenda, se Deus mandar você marchar, marche. Se Deus mandar você ir em frente, vai em frente. Pastor, mas o problema é muito grave. Querido, você não sabe o tamanho do Deus que você tem. O problema vai ter que recuar. O problema vai ter que bater em retirada. Porque o meu Deus e o teu Deus, que nos manda à frente, é Ele que vence principados e potestades. Número 3, pare de reclamar dos seus problemas e aprenda a reclamar a vitória e a promessa. Reclamar significa clamar pela segunda vez. Reclame a promessa, cite a promessa. Diz assim em Josué 14:12, dê-me, pois, ele não pede a região plana, dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu, Ele me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Anaquins lá viviam, com as suas cidades e grandes fortificados, ou seja, os gigantes estavam lá. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom é chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Anaquins, e a terra teve descanso de guerra. Enquanto você não reclamar a promessa,
você não vai ter descanso de guerra. Pare de reclamar da vida. Pare de reclamar da sua sorte. Pare de dizer que Deus fez um problema, querido. Preste atenção nisso. Reclame a promessa e tome a promessa. Dê-me a terra montanhosa que o Senhor me prometeu. Gente, aquele homem foi lá. Ele, em vez de ficar chorando engano, ele, em vez de ficar de mimimi pelos cantos, ele foi lá e tomou. E detalhe, o texto encerra assim: e a terra descansou da guerra. Tem gente que vive a vida de guerra, 10, 20, 30, 40, a vida inteira, 50, 80 anos de guerra. Você não se cansa, não? Que tu abre a tua boca, reclame essa promessa para o Senhor, expulsa esses principados da tua vida, essas potestades. Para de viver em iniquidade, convida o Senhor para ir contigo. Experimente os dias de paz que Deus tem para você. Número 4, persevere com fé na promessa. Josué 14:10, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Eu gosto dessa palavra, como prometeu. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora eis que hoje já tem 85 anos. Querido, persevere na promessa. Pastor, está demorando. Está demorando? É interessante, como Salmo 40, verso 1, eu gosto muito do Salmo 40. Ele diz para a gente perseverar com confiança no Senhor, porque é o Senhor que dá a vitória. Esperei com paciência no Senhor. Ele me ouviu e me respondeu. Então, quando a Bíblia fala sobre perseverar, sobre não desistir, Hebreus 6:11, que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Você tem promessa, querido? Eu tenho promessa. Eu era um jovem convertido, devia ter meus 23 a 25 anos. Estava numa igreja muito pequena, um amigo meu me convidou para eu participar de um culto. Ele estava começando uma igreja e trouxe um pastor de fora para ministrar. Eu vinha de uma tradição católica, apostólica e romana, estava dando meus primeiros passos na fé, tinha acabado de me converter, tinha sido batizado. E aquele dia, o homem começou a pregar sobre Daniel. Gente, isso já tem muito tempo, muito tempo. E aquele homem, então, Deus o tomou, falando em profecias, e ele trouxe uma palavra de Deus exatamente ao meu coração. Eu falando com Deus no meu interior, Deus tomou aquele homem e falou a respeito da minha vida, e falou a respeito do ministério que Deus havia me dado, e do alcance daquilo que ia ter na minha vida. Que eu peguei essa promessa. Só eu sei o que eu pedi a Deus naquele dia. Só eu sei o que eu tinha combinado com Deus. Só eu sei o que havia no meu coração. Só eu sei aquilo que eu pedi de resposta para o Senhor. E no meio de um culto com muito pouca gente, Deus toma a vida de um homem para falar exatamente as palavras daquilo que eu já tinha tratado no segredo com meu Pai que está nos céus. Persevere na promessa. Persevere até o fim na esperança. Gente que vence potestades é gente que combate o bom combate e não que fica choramingando pelos cantos. A fé, ela vai gerar força na minha vida e na sua vida contra principados. Josué 14:12, completando o texto, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Olha como é que a palavra força aparece. Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor me falou naquele dia. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Não existe nenhum principado, nenhuma potestade que vai resistir ao poder do nome de Jesus. Se você tiver uma aliança com Jesus, preste atenção nisso. Essa fé,
vai gerar autoridade na sua vida contra principados e contra potestades. A fé também aciona o poder de Deus, Josué 10. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus. Olha eles de novo aí. E todos os seus exércitos sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os seus homens valorosos. Foi o time da intercessão, foi o time que não recua, foi o time da oração, foi o time da fé com ele. E o Senhor disse a Josué: não temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles poderá te resistir, deles te poderá resistir. E sucedeu que, fugindo ele de diante de Israel, a descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Que Deus pode fazer muito mais por você do que você mesmo. A fé, ela vai ativar o poder de Deus em teu favor. Aqui, o povo de Israel está perseguindo os amorreus, que vieram afrontá-los. Vieram 5 exércitos combinados, vieram uma força-tarefa de 5 nações contra Israel, em Gilgal. Josué, ele não recua não, querido. Ele fala, então vamos lá. Ele junta o time de guerra, ele junta o seu time de vencedores. Abraão, em Gênesis capítulo 14, assim, então Abraão juntou os 318 homens de guerra treinados em sua casa. É gente que está contigo na tua igreja, é gente que está contigo na tua fé, é gente que está contigo com essa mesma fé que você tem. Ele vai atrás. Nós da Igreja Batista de Bom Retiro vamos em breve abrir uma página no nosso site para você fazer parte da nossa igreja. E nós vamos cobrir a sua vida. Nós vamos cobrir a sua vida com autoridade. Você que quiser ser membro, e nós queremos membros vencedores. Você pode estar fraco hoje, querido, hoje, mas nós vamos cobrir a sua vida, dando para você armadura, dando para você cobertura espiritual, para que você faça parte do nosso time e se transforme também num vencedor, para que você não recue diante dos avanços das trevas, para que você faça com que principados e potestades batam em retirada. A Igreja Batista de Bom Retiro vai ter gente crendo no Senhor Jesus, caminhando junto com a gente de todo o Brasil e de todas as nações, em nome de Jesus. Pode esperar, em nome de Jesus. Característica de principados e potestades. Principados e potestades, eles vão oferecer mais resistência ao avanço na terra da promessa. Como é que você sabe que você está lidando com um principado? Há uma resistência incomum quando você tem uma promessa e não consegue alcançar. Você fala, opa, aqui tem um principado. Número 2, ele sempre fica alojado num lugar que não lhe pertence. Deus te prometeu um casamento e ele está ali tentando arruinar teu casamento. Deus te prometeu uma vida de paz, ele está ali fazendo guerra. Deus te prometeu crescimento, ele está ali fazendo você diminuir. Então é o segundo sintoma de que ali é um principado. Número 3, ele sempre se esconde. Principados, eles fogem para as trevas quando são confrontados. Você já deve ter tido a experiência de chegar num ambiente, estava escuro, quando você acende a luz, tem uma barata, um inseto, e quando você acende a luz, ela corre para as trevas. Um espírito imundo não fica dizendo para ninguém que é espírito imundo, não. Ele não fica se manifestando, não. Ele fica bem escondidinho nas trevas. Você acha que é temperamento, você acha que é um problema natural, você acha que é um problema político da nação, do estado, do governo da cidade, você acha que é uma questão pessoal e familiar. Não é não, é um principado que está ali, ele se esconde nas trevas. E por último, ele não quer concretizar, permitir que você concretize a promessa da vitória que Deus te deu. Então, como é que a gente vence ele? A fé profetiza a vitória. Josué 10, 12 a 14. Então Josué falou. Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão. Por que ele fala Sol? Porque Sol era Baal, o demônio que eles adoravam como Deus dos amorreus. E ele vai dizer também, e tu, lua, pare no vale de Ajalon. Por que lua? Porque
porque Lu era simbolizada por um outro demônio chamado Astarote, que também era adorado pelos amorreus. Então ele imobiliza os demônios. Ele amarra aqueles espíritos imundos. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele inibe a ação, ele não permite a ação. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Querido, amarre esse principado. Amarre essa potestade. Dê uma voz contra ele. Dê uma palavra, gente, contra toda a ação do mundo, em nome de Jesus. Toda a ação das trevas, em nome de Jesus, que atua no teu mundo, atua no teu particular, atua na tua vida singular, habita no teu negócio, no teu ministério. Dê uma voz de derrota, segura ele, amarra, tu detente aí. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de promessa. E para encerrar, a fé sempre confia na recompensa, Abacuque 3,11. O céu e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Você está vivendo aí, está querendo experimentar. Eu gosto de ser muito prático. Você sabe, quem tem caminhado comigo aqui na fé, tem visto que eu gosto muito de usar a minha vida prática, a minha experiência, para ensinar você, que talvez não tenha isso na sua igreja, ou não tenha experiência disso, querido. Guerras contra principados e potestades, elas podem levar algum tempo, mas nenhum principado, nenhuma potestade consegue resistir ao avanço do reino de Deus. As portas do inferno não podem segurar o avanço da igreja, não podem impedir o avanço do povo de Deus. Quando você orar, eu tenho muitas mensagens que eu ensino você a orar. Eu tenho um curso chamado Intercessão em Chamas, que eu ensino você a batalhar, a guerrear, a entrar na brecha, a vencer o inimigo. Eu tenho ministrado aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, já nos últimos quase 2 anos, sobre você vencer com fé. Lance fora teus medos. Não seja rebelde. Não imagine que o deserto é bom para você. Existe um lugar que manda leite e mel. Existe uma terra de paz. Mas você precisa tirar esse bloqueio desse principado e potestade. Semana que vem, no quarta-feira, vamos continuar dentro dessa mesma visão. Eu quero, antes de encerrar, orar com você. Eu queria que Deus falou contigo durante essa mensagem de hoje à noite, colocasse para Deus quais são as promessas que Ele tem te dado, quais são as promessas que você tem que alcançar, porque você tem uma promessa para isso. Quais são os bloqueios e que principado e potestade está impedindo a tua vitória. Feche teus olhos aonde você quiser, se você puder. Coloca a mão no teu coração. Pai querido, nós, hoje, pela fé no nome do teu Filho Jesus, nos cobrimos aqui com o sangue do Cordeiro e com o poder do teu Espírito Santo. E nós não negligenciamos as promessas que o Senhor nos tem, promessas de terras que mandam leite e mel, promessas de famílias no teu altar, promessas de filhos que deixam um rastro da herança do nome de Jesus, promessas de tomar aquilo que o Senhor nos deu, de fazer recuar as trevas, de impedir qualquer tipo de movimento de resistência de principados e potestades. Nós hoje, em nome de Jesus, lançamos uma voz, fazendo calar todo espírito imundo, todo principado, toda potestade, que tem lançado notícias e palavras de derrota no coração do teu povo. Nós repreendemos em nome de Jesus, calamos toda a voz, costuramos a boca do diabo em nome de Jesus. E nós tomamos para o nosso coração as promessas de vitória do Senhor, as promessas do Senhor que Ele não vai nos abandonar, que Ele estará conosco todos os dias até o fim. Nós, em nome de Jesus, fazemos recuar todo principado e toda potestade na vida de homens e mulheres que recebem essa palavra
com fé, gente que está enfraquecida, gente que foi humilhada, gente que foi arrasada, gente que foi destruída, gente que está no deserto, mas que vai passar o Jordão para tomar o seu lugar em Hebrom, para expulsar de lá os descendentes de Anaquim, os gigantes, para expulsar de lá principados e potestades, estabelecer o teu reino, o teu trono e a glória do teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu te abençoo em nome de Jesus. Se essa mensagem te impactou, dá um like nela, compartilha para todas as pessoas e faz ela chegar no coração dos enfraquecidos, para que seja gerado fé e poder de Deus na vida deles. Amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, que é o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um beijo no teu coração, fica na paz. Deus abençoe.